As vindimas são o ponto alto de um intenso ano vinícola. Nesta viagem pelo mundo da vinha e do vinho, começamos no centro do país, na região da Bairrada, que é a maior produtora de vinhos espumantes do país. Aqui, a baga é a casta rainha. Uma casta extremamente sensível à umidade, mas que dá origem não só a espumantes singulares, como a vinhos tintos diferenciadores. Na vinha, a apanha manual das uvas já está em marcha. Nós encontramos no coração da Bairrada, com uma cultura de vinha que prevalece aqui a casta baga e é dominante nesta zona. Portanto, a casta que é reconhecida e que faz produtos como nenhuma das outras. Casta baga pela sua longevidade nos vinhos. A gente temos vinhos com 40, 50 anos da casta baga que hoje vão subir e é uma autêntica delícia que estamos a ver porque não se consegue nenhuma outra casta igual. Temos ótimas condições, temos um clima aqui muito propício à vinha, que com as condições climatéricas a alterar-se está a ser fundamental para esta casta baga. Esta casta baga é uma casta muito sensível, tem uma película muito... com qualquer umidade pode vir a apodrecer. Os tempos, como tem estado cada vez a aquecer mais, são anos maravilhosos para esta casta. Aqui na Bairrada não se rega, é expressamente proibido regar. Esta vinha vai procurar ao solo o meio de subsistência. Após a colheita, a uva segue para a adega cooperativa de Cantanhede, onde não há mãos a medir. O enólogo Guilherme Pereira está a adicionar gelo seco às uvas que acabaram de chegar de outra exploração. Neste momento estamos a fazer uma recepção de uvas da casta Merlot, que é uma casta emblemática aqui da região. Estamos a aplicar na recepção gelo seco, que tem duas funções. A primeira é controlar a temperatura da uva, que ela vem nesta altura do dia já um bocado quente, e é para resfriar a temperatura da uva, do mosto. E a segunda função também é prevenir oxidações, que no momento da descarga a uva larga algum líquido e é para prevenir a oxidação logo na recepção. Após esta etapa, as uvas tintas são encaminhadas à zona de fermentação. São depósitos com controle de temperatura, têm estas camisas de refrigeração nos depósitos que permitem circular água fria para controlar a temperatura de fermentação de tudo que está cá dentro. Inclusive, estes depósitos têm uma vantagem que têm um sistema de remontagem já incorporado. Isto permite que, ao longo da fermentação, vá havendo um contacto constante do mosto com as massas. Isso permite, portanto, fazer o máximo de extração de matéria corante, o máximo de fração aromática, que é o que a gente também pretende nos vinhos tintos, a baixa temperatura. Como processo fermentativo, há uma evolução no sentido descendente do teor de açúcares, vai lá, na ordem dos 1020, 1010 de densidade, a gente faz aquilo que tecnicamente nós chamamos de desencuba, que no fundo é uma separação da fração líquida da fração sólida do que está dentro da cuba. Faz uma trasfega do chamado mosto limpo, ainda em fase final de fermentação, para uma cuba adjacente. As massas são encaminhadas para a prensa, porque junto com as massas ainda há muito líquido em fermentação. Depois são prensadas e todo esse líquido é reunido depois numa cuba onde se vai dar a parte final da fermentação. António Ventura, enólogo há mais de 40 anos e consultor da adega, revela-nos o que distingue a Bairrada das outras regiões na produção de vinho. A Bairrada é uma região com especificidades muito próprias, uma região com uma dimensão menor em relação a outras grandes regiões portuguesas, mas uma região muitíssimo especial, quer pelo seu clima, estamos aqui com uma influência atlântica bastante marcada, estamos muito perto do Atlântico, e também pelos seus solos. A Bairrada é uma região de solos argilocalcários, que são solos realmente que potenciam características de várias castas, nomeadamente a casta baga, que tem aqui o seu berço preferido e que faz aqui alguns dos melhores vinhos de baga do país nesta região, não tenho grandes dúvidas disso. Portanto, é uma região muito particular,
com uma orografia que também ajuda bastante e com um clima temperado, com influência marítima, como não poderia deixar de ser, o que é excelente realmente para ajudar nas maturações. A região consegue produzir vinhos com excelente acidez. A marca da região é a acidez e a frescura, é por isso que ela é tão famosa em espumantes e que produz realmente alguns dos melhores espumantes deste país, porque efetivamente consegue ter aqui características que são únicas desta região. Ao longo de 7 décadas, a adega cooperativa de Cantanhede tem sido um caso à parte, já que tanto comercializa vinho a granel, como edições especiais de vinhos que envelhecem durante anos a fio no seu acervo, e daí ter sido a única adega cooperativa da região a chegar aos dias de hoje. Nós engarrafamos cerca de 4 ou 5 milhões de garrafas ano, essencialmente vinhos tintos e espumantes, que trabalhamos aqui sobre um método clássico, como são subejamente conhecidos, com um crescimento que se tem vindo a registrar cada vez maior nos espumantes. Aliás, uma das nossas grandes apostas para o futuro assenta essencialmente nos vinhos espumantes. O vinho Marquês de Marialva, confirmado Baga de 1995, é um exemplo de uma edição sui generis. Foi apresentado num concurso em França e o resultado foi surpreendente. Tornou-se o primeiro vinho de uma casta portuguesa medalhado com ouro num concurso internacional. Vou-lhe falar de um confirmado de 1995, que é precisamente a segunda edição deste vinho que nós confirmamos num processo de abertura garrafa a garrafa, cheira pelo enólogo, cheira pelo assistente do enólogo, testa, confirma. Entretanto, a fermentação de algumas castas brancas está perto do fim e é a altura de se fazer uma avaliação. Está muito próximo de ser um vinho, portanto está já na fase final de fermentação. Neste momento podemos já sentir aqui os aromas da casta bastante típicos, portanto aromas muito assertivos, onde se destaca a fruta amarela, portanto fruto de caroço também, alperce, pêssego, ameixa amarela, portanto um vinho extremamente aromático. Esta casta é uma casta muito fina que dá realmente vinhos com estas características. A exportação tem um peso significativo no negócio da adega cooperativa de Cantanhede. Nós trabalhamos com cerca de 40% na exportação, no mercado externo. Dentro deste mercado da exportação, o nosso principal consumidor é Brasil, sem qualquer sombra de dúvida. Nós temos feito um trabalho meritório no Brasil. Vou-lhe referir que em cerca de 3 anos nós aumentamos cerca de 1 milhão e 500 mil euros de volume de negócios para o Brasil. E depois temos mercados como os Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Japão. António Ventura dá-nos a conhecer alguns vinhos da marca Marquês de Marialva, a marca mais emblemática da adega. Começamos aqui pelo nosso Bical, o Bical 2021, o Bical que obviamente é um monovarietal, é um vinho de uma só variedade, um vinho realmente que tem tido um sucesso assinalável. A casta aqui encontrou um berço encantador. Desenvolve-se aqui muito bem, apresenta aqui características muitíssimo interessantes, desenvolve aromas de fruta de caroço, ameixa amarela, alperce. Portanto, é um vinho com uma acidez encantadora, extremamente fresco, muito gastronómico, adapta-se muito bem a toda a gastronomia da região e, portanto, é um vinho de que eu pessoalmente, é um dos meus brancos preferidos da adega de Cantanhede. Um vinho que é uma raridade, o nosso confirmado, neste caso, de 1995, um vinho que só é lançado em anos muito especiais, sempre feito com Baga, que é a nossa casta rainha, como não podia deixar de ser. Uma casta que realmente está na bairrada há muitos anos e encontrou aqui o seu melhor berço. É seguramente aqui que ela se sente melhor e que faz os grandes vinhos. Este confirmado é uma prova disso, este 95 é um vinho monumental, é mesmo um grande vinho. E depois, para terminarmos, o nosso must, o nosso espumante de facto mais conhecido, o Blanc de Blanc, que nós fazemos aqui com toda a mestria e com todo o know-how que esta casa tem, porque é sem dúvida uma das casas que mais know-how tem em termos de espumantes deste país.
Já que estamos em terra de espumante, nada melhor do que abrir uma garrafa e apreciar as pequenas bolhas a brilhar dentro do copo. Fantástico, hein? Ótima bolha. Bolha fina. Então, à nossa saúde, à adega de Cantanhede e ao futuro. Muitos e bons anos. Muitos e bons anos. Uma frescura enorme, uma acidez fantástica, não é? E o final de boca tem bastante. Muito bom. Quero mostrar para ti. Sem partir isto, hein? Rumamos até ao coração do Algarve, no concelho de Silves. Rui Virgínia, então produtor de citrinos, começou há 24 anos a produzir vinho na Quinta do Barranco Longo, acreditando no potencial da região para a cultura da vinha. Desde o início que este foi um projeto de experimentação sucessiva de castas e os resultados estão à vista. Hoje, Rui Virgínia é o maior produtor privado de vinho do Algarve. Há variedades que se adaptaram melhor à região do Algarve, porque eu não tinha um histórico quando iniciei para me comparar, porque, por exemplo, as características dos meus solos não estão aptas à Negra-Mole, porque eu estou no interior do Algarve, eu estou no coração, em solos de argilo-calcários, que não têm nada a ver com o passado da região, e optei por castas que se adaptavam mais a este clima mais seco do interior e mais quente, mas também aproveito um pouco aquelas noites frescas que a região tem, que vêm da brisa do mar, que chegam ao interior do Algarve, e as amplitudes térmicas que conseguem ser muito maior do que quem está perto do mar. Isso é único, e a Quinta do Barranco Longo, neste momento, tem cerca de 30 hectares de vinha, nós acabamos de plantar mais 10 hectares, portanto, é uma quinta que está ainda em crescimento, considero ainda um projeto ao fim de mais de 2 décadas. A Quinta do Barranco Longo está em constante crescimento, razão pela qual se continua a plantar vinhas na exploração. Esta vinha foi instalada em 2017. A orientação dela está nascente poente, derivado à exposição que tem aos ventos. É uma vinha que está montada em poda curta, poda de talão, dois olhos, a 75 centímetros do solo, para facilitar a apanha da uva, ser mais fácil o manuseamento da apanha da uva e das operações culturais que fazemos. No campo, a apanha manual avança a bom ritmo. Estamos em plena vindima, o processo, no dia anterior, o nosso pessoal espalha as caixas na vinha, depois de manhã a equipa começa a vindima, as caixas são normalmente todas cheias com 12,5 kg, alinhadas para o trator depois a recolha das caixas, para posteriormente vão para o caminhão, para o contentor, são feitas paletes e que são depois que vão para a adega. Após a chegada da uva na adega, começa o trabalho de produção de vinho. A uva, quando chega do campo, vai diretamente para as nossas câmaras frigoríficas, para que fique toda homogénea e à mesma temperatura. No dia seguinte, que é o dia de hoje que estamos aqui, estamos a iniciar o nosso processo de desengaço, onde temos aqui a mesa vibratória e depois temos a mesa de escolha, onde temos os homens a escolher a nossa uva. Basicamente as folhas, porque ela já sofre uma escolha também no campo, a seleção prévia no campo. Aqui é mais folhas. Temos o nosso processo de desengaço, que acontece aqui a seguir, e no fundo vocês estão a ver uma prensa, mas não é para aí que vão as nossas uvas. As nossas uvas têm um tratamento aqui diferente, uma coisa técnica diferente, que é que vão para uma Vinimatic. Através das cubas Vinimatic, a maceração das uvas é feita de forma mais natural, extraindo o melhor de cada bago. Aqui temos uma Vinimatic, que é uma cuba para maceração rotatória. E o que é que acontece? Nós estamos neste momento a extrair a lágrima, o TTD-QV. E porquê é que estamos a fazer isto? Nesta cuba já tivemos aqui o mosto em maceração há algum tempo. Ele agora, por gravidade, estamos a extrair apenas o melhor do mosto. Como é que nós fazemos isto? Colocamos as uvas, isto tem uma grelha, e agora, pela gravidade, como disse, vai saindo aqui o nosso mosto. E este sumo que vocês veem aqui é o gelo seco a atuar da forma como nós queremos, que é, nós trabalhamos num processo de redução,
E como trabalhamos num processo de redução, temos que tirar o oxigênio todo do meio. Já o fizemos dentro da cuba para onde está o líquido e agora fazemos aqui com esta camada protetora que criamos na parte de cima do mosto. Isto é tudo um enorme cuidado, com muita precisão, para conseguirmos obter o melhor resultado possível, para que o nosso mosto seja o mais natural, da melhor forma que podemos extrair daqui. Sendo que se eu vou fazer aqui, vão ver que está aqui verdinho, maravilhoso, todo ele inertizado, todo ele controlado. O mosto vai cair por aqui e vai passar para dentro da nossa cuba ali à ponta. Neste processo também já colocámos aqui algumas enzimas para despectinizar o mosto, para tirar aquilo que não queremos, pelo processo de decantação que fazemos a seguir para separar a parte que fica mais grossa, os glucanos, as pectinas, daquilo que é o líquido que queremos para a parte seguinte. Isto não é mais do que evitar o processo de oxidação para não ter que depois estar com outros problemas e usar coisas que não queremos. Queremos um mosto o mais limpo possível, ser o mais sustentáveis, conscientes e precisos na produção do nosso vinho. O recurso às cubas Vinimatic, um equipamento pouco usual em Portugal, contribui para se obter um vinho distinto dos demais. Este não é um processo muito comum na produção de vinhos, são poucos os casos onde isto se vê. Porquê? Porque nós temos estas cubas que o nosso produtor, o de Virgínia, adquiriu aqui para a quinta, que nos permitem fazer estes processos de maceração controlada sem oxigênio. Nós, antes de pôr a uva, também pusemos o gelo seco dentro das Vinimatics para inertizar tudo. E que nos permite extrair da melhor forma. E todo este processo, sendo muito raro, é muito difícil ver em outros sítios este cuidado, esta seleção, esta cuba, é o que nos permite aqui ter tão especial todos estes cuidados. É um dos fatores que nos permite ter aqui este cuidado todo e a obtenção depois dos nossos vinhos. Na região algarvia, cuja gastronomia é rica em peixe e marisco, os vinhos brancos são cada vez mais apreciados pelos consumidores. A nossa marca foi mais conhecida inicialmente por produzirmos o Rosé de Barranco Longo. E o Rosé foi o chavão da casa durante os primeiros anos. É um aragonês com touriga nacional e este foi o vinho que nós, pelo excesso de uvas que tínhamos tintas, optamos por depois produzir em escala. O branco grande escolha aparece depois pela experiência ao fim destes anos todos à procura do mercado. É um blend que inicialmente tinha um pouco de Chardonnay, mas hoje não. Hoje é Arinto com encruzado, que são para mim as melhores castas portuguesas brancas. É o grande escolha, que é um grande vinho. Depois temos o Colheita Selecionada, que é um blend de várias castas, onde o Syrah e o Alicante Boucher e outras castas, mas menos quantidade, fazem um vinho muito apelativo e muito fresco. Onde é que nós vendemos mais? Na restauração, muita restauração, e alguns nichos de mercado, tipo os supermercados de mais que valorizam e trabalham melhor o vinho, e algumas garrafeiras especializadas. Rui Virgínia, que ousou fazer um vinho arrojado e de qualidade para assim elevar o Algarve à zona de vinhos de excelência, apresenta-nos o produto estrela da quinta. É o remexido branco. 12 anos de história. Metade da história do Barranco Longo está aqui e, como se vê, a cor já é um vinho evoluído, com alguma, mas não muito oxidado, e tem um aroma fantástico. Isto é, para mim, é um dos melhores brancos portugueses. Não sou eu que o digo, são especialistas. E eu vou brindar a todos à nossa. Subimos até à região do Ribatejo, mais concretamente até ao Cartacho, uma zona de grande tradição na produção vinícola. Hoje, a adega cooperativa do Cartacho é exemplo de uma estrutura moderna e assente numa gestão profissional, contrastando com a ideia que muitos tinham destas organizações. A adega tira partido de 2 terroirs únicos da região, para produzir uma gama de vinhos bastante diversificada, como nos explica o enólogo Pedro Gil. Eu costumo dizer que a adega cooperativa do Cartacho é única no país no sentido em que tem campo e bairro. Podemos falar, por exemplo, na outra margem do Tejo, Almeirim, tem campo e charneca. São os 3 terroirs que existem no Ribatejo, na região do Tejo, não é? E nós temos bairro e campo. O campo junto ao Rio Tejo, não é? Com maior produtividade, em que dá vinhos especialmente mais brancos, vinhos extremamente frescos, de consumo mais imediato
muito fáceis de beber, com aromas primários muito interessantes, nomeadamente, principalmente da casta Fernão Pires, que é a casta rainha, na região e também no nosso encepamento, e depois no caso do bairro, onde nós temos mais os tintos, mas também os brancos de gamas superiores. Esta heterogeneidade de solos, mesmo o próprio campo, não é só recampo, não é só terreno de aluvião. Eu gosto de dizer que temos 2 subcampos, em que temos um campo mais próximo e mais produtivo do rio e um mais junto da Vala Real, em que são solos mais pobres de arenitos, que dá vinhos também muito interessantes e mais concentrados. Quando vamos para o bairro, tudo muda. Temos mais diversidade ainda, temos planície, planície, encosta, só aí já é uma grande vantagem, com exposições completamente diferentes, altimetrias também completamente diferentes e uma diversidade de castas enorme. Seguimos para a propriedade da Casa Agrícola Antunes Barroso, que está inserida no terroir do bairro, uma zona mais quebrada, caracterizada pela influência do mar e da Serra de Monte Junto. Estamos no Ribatejo, no limite do distrito de Lisboa, encostado ao distrito de Santarém, Massussa mais propriamente, com o Monte Junto ao fundo, e a cultura que dedicamos aqui principalmente é a vinha. Nós aqui temos um solo argilo-calcário, que é um solo que não é fácil de trabalhar, mas também tem uma vantagem, tem uma forte capacidade de retenção de água, de umidade. Nós neste momento há 4 anos que não mobilizamos um dos vãos, vão sim, vão não, também na perspectiva de preservar solo. Fizemos uma única evolução no outro vão, nessa preocupação, e com isso temos conseguido manter a vinha sem rega, com produções interessantes, com qualidades bastante interessantes e, portanto, esperemos que assim possamos continuar na perspectiva também de ambiente e proteger o ambiente e solo. É essa a nossa perspectiva. Atualmente temos 45 hectares de vinha, dos quais 30 tintos e 15 de branco. Esta variedade que estamos agora a colher, branca, arinto. A vindima mecânica é uma realidade há muitos anos na propriedade, permitindo uma gestão mais eficiente da apanha da uva. Nós conseguimos vindimar mais precisamente no dia em que, segundo os serviços enológicos da adega, identificam o momento ideal para vindimar, acidez, graduação, condições, e conseguimos vindimar de uma forma rápida para que as uvas cheguem o mais rápido à adega, para que possam ser vindicadas em quantidade, que se fosse à mão levaria mais tempo. Claro que à mão teria a vantagem de não dilacerar a película, mas não há mão de obra e, portanto, a máquina, sem sombra de dúvida, que hoje é uma grande mais-valia para isso, porque não conseguimos. Amanhã estamos parados, no outro dia podemos começar à cedo, à noite, à tarde, tem essa versatilidade. Associada da Adega Cooperativa do Cartacho, há mais de 50 anos, a Casa Agrícola Antunes Barroso escoa toda a produção para aquela estrutura. As uvas vão todas para a Adega Cooperativa do Cartacho, onde entregamos já há 52 anos, somos sócios, e portanto temos a opção de várias castas, um bocadinho para também contribuir para a diversidade dos vinhos da adega. Daí não ter uma casta só, mas termos as castas que enumerei há pouco. Pronto, é essa a razão e entregamos a totalidade na adega. Nas instalações da adega, a azáfama é muita. Pedro Gil, que aqui começou a trabalhar como estagiário há mais de 30 anos, conta o que mudou na forma de trabalhar o vinho ao longo de todo este tempo. Hoje temos uma proximidade com o associado que na altura não existia. Os sócios tinham parcelas pequenas, a área média de vinha por associado rondava, não chegava a 1 hectare, 0,6 hectares por associado. Hoje temos uma média de 4,5 hectares por associado e temos cerca de 200 associados, não chega, 198 associados. E, portanto, isto diz muito da transformação que houve nestes últimos anos, muito mais profissionalização, mecanização, e tudo isso é um saber acumulado. Naturalmente que a adega hoje tem uma realidade completamente diferente, investiu muito em tecnologia, desde 94, quando começou a fazer os primeiros investimentos, muito timidamente, mas é em 2004 que nós começamos a investir mais fortemente e que se dá um volte-face na adega a todos os níveis, nas várias áreas, desde a vinificação, engarrafamento, em termos de tratamento de águas residuais. Enfim, já vamos em cerca de 16 milhões de euros investidos. Graças a uma oferta tão variada de castas, a adega produz vinhos para todos os gostos e bolsas. O vinho em Costas do Bairro é o nosso principal vinho, que é o vinho de entrada de gama.
mas que no fundo nos dá o dinheiro para tudo o resto, por assim dizer. Depois temos a gama Bridão, onde possuímos muitas referências, desde monocastas a vinho de blend. O Detalhe, que é um projeto mais recente. Neste momento o nosso topo de gama é o vinho comemorativo dos 70 anos, um vinho da colheita de 2015, um blend de muitas castas, uma seleção de barricas que teve estágio em barrica de 12 meses e tem um estágio em garrafa de cerca de 7 anos, até chegar ao mercado este ano, em que fizemos os 70 anos. O portfólio de vinhos de enorme diversidade tem permitido conquistar novos mercados, não só cá dentro, como lá fora. Como nós temos uma estrutura comercial relativamente pequena, ativa e dinâmica, mas pequena, apoiamos muito no mercado, digamos, o dito tradicional. Ou seja, temos um grupo de distribuidores regionais, não é? De norte a sul do país, que regionalmente, através dos seus vendedores, fazem a colocação do vinho, seja no pequeno retalho e no Horeca. No mercado internacional é mais ou menos a mesma coisa. Temos os nossos importadores, que tanto trabalham o Horeca, como trabalham depois também o retalho. Não é? Pela sua diversidade e reconhecida qualidade, os vinhos da Adega Cooperativa do Cartacho têm registado uma enorme procura. Os nossos vinhos podem ser encontrados aqui na nossa loja, de segunda a sábado. Nas nossas lojas online também temos uma oferta bastante vasta. Depois temos os nossos parceiros, temos garrafeiras em Lisboa, no Porto, no interior também há vários pontos de venda onde os vinhos podem ser encontrados. Nas lojas mais conhecidas do país também temos algumas referências que podem ser encontradas. Tanto no mercado, na Horeca também temos já muitos restaurantes onde os vinhos estão presentes. Os prémios nacionais e internacionais que a Adega tem vindo a conquistar vêm comprovar que a produção de vinhos diferenciadores, que vão ao encontro dos gostos do consumidor, são a estratégia certa. Temos tido inúmeros prémios internacionais nos principais concursos internacionais, medalhas de ouro, grande ouro, e isso reflete o trabalho que está a ser feito. Portanto, é um indicador. Depois a comercialização, portanto, esta diferença e o objetivo de criar valor acrescentado, que isso é constante, é permanente, e também de ir adequando os nossos vinhos ao mercado, porque os hábitos de consumo não são estáticos, vão mudando. E, portanto, nós temos que estar muito atentos a isso, tentamos estar atentos a isso, corrigir aquilo que às vezes é necessário corrigir e chegar aos novos clientes, nem sempre é possível, mas é isso que tentamos fazer. O enólogo Pedro Gil apresenta-nos precisamente um vinho premiado e onde a intensidade de boca é um dos seus traços distintivos. É um vinho das castas Sauvignon Blanc e Verdelho, uma casta portuguesa e uma casta estrangeira, que qualquer uma delas com grande personalidade, com características muito vincadas, em que o estágio em barrica veio potenciar ainda mais essas características. Faz fermentação em barrica durante cerca de 3 semanas e posterior estágio em barrica com batonagem até 4 meses. Desta forma depois obtemos um vinho com uma cor entre o citino e o palha aberto, com lágrima abundante, apesar de ser um vinho branco, onde não é muito comum a lágrima, mas este é um vinho que a batonagem lhe deu muita untuosidade e isso sente-se depois ao nível da boca. Com muito boa exuberância aromática, muito intenso, muito complexo também, com fruta tropical presente, manga, papaya. Alguma presença também de madeira, com um toquezinho de coco, fruto do estágio em barrica, mas todo ele muito intenso e muito complexo. Portugal tem uma longa tradição na produção de vinho. Graças a uma aposta na diversidade de castas, na mais moderna tecnologia, tanto no campo como na adega, os produtores procuram oferecer uma gama de vinhos diversificada e que chegue a um leque de consumidores cada vez mais exigente.